Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós e desejar passar esses momentos juntas, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtes, é um prazer ter você conosco, é uma alegria muito grande para a gente poder estar com você nesse momento tão bom, né, Mirtes? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ressentimento, tá? Primeiro porque é super comum se ressentir, né? Ressentimento, você sabe o que é. A palavrinha re já ajuda, né? Ressentimento, ressentir de novo, né? Sim. Sentir de novo, né? E a gente sente tantas coisas, e eu acho que falar sobre isso para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então vamos começar direto com algumas causas. O que é que pode produzir em nós ressentimento, né? Eu acho que a número 1 que bate lá em cima é o que as pessoas dizem a nosso respeito, não é? Fica magoado. Né? Nossa, sabe? Se eu falar para você, pensa aí numa coisa assim que te disseram, seja recentemente, seja no passado, e que você ficou ressentida, né? Magoada, ressentida. Magoada, né? Aposto que você pode puxar, às vezes, uma coisa que aconteceu Há lá, muito tempo atrás, né? Até na infância, né? Mas, e não é um exercício difícil, não é, né? Não. Se a gente parar um minutinho e falar, eu vou pensar, a Conceição vai pensar, com certeza na nossa memória, onde ficam guardadas todas as coisas, nós vamos achar, assim, uma palavrinha. Ou que a gente ouviu da avó, do tio, do vizinho, da coleguinha da escola, do primeiro namorado, do segundo, enfim. Do esposo, né? Do esposo, dos filhos, sabe, né? E tem assim, aí eu vou te perguntar, você é uma pessoa ressentida, né? Porque eu lembro às vezes da minha mãe, eu dizia para ela assim, mãe, tem uma marca, ela tinha um monte de qualidades, mas eu digo assim, a tua marca é ressentimento. E ela mesma afirmava isso porque ela fala assim, eu me lembro quando me falaram. Eu digo, gente, mas isso foi, sabe, você ainda não tinha, era jovem isso. Não vou esquecer nunca, ela falava, né? Sabe? É fazer uma Tinha um opção, ressentimento, né? algo guardado, né? Sabe? Sim. Então, o que as pessoas dizem causa um ressentimento. Agora, eu sempre gosto, quando eu estou falando isso, será que não é uma boa lição também para a gente pensar o que a gente diz para o outro? Sim, as palavras têm poder, né? A palavra ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. E às vezes marcam, né? Marcam os filhos, marcam o esposo. Então tem que tomar cuidado, sabe? né? Com aquilo que a gente faz, né? E se a gente tem a oportunidade de esclarecer, ainda existe solução, né? Porque dentro da família é até fácil, porque se a pessoa tem a coragem de falar assim, eu lembro quando você tá, isso, eu tô, ou eu tô, isso, aquilo. E isso aconteceu no encontro que nós tivemos de irmãos, né? A gente estava assim, uma colocou, eu lembro quando isso, e detalhou, aí a gente pôde esclarecer assim, gente, foi um momento de brincadeira, nós resolvemos brincar. Agora, olha a brincadeira feliz, mesmo Magoou brincando, machucou alguém. Sim. Né? Sim. Então, porque o nível também nós estamos falando, é o que as pessoas dizem de nós, ou, que é outra coisa, o que a gente acha que o outro pensou de nós, porque pensamentos não está estampado na tua testa, né, o que você está pensando. Existe uma coisa muito comum, por exemplo, marido e mulher, né? O marido nem fala alguma coisa e a mulher acha que ele pensou. E fica ressentida, fica bicuda, fica magoada. Ela acha, às vezes ela até afirma a coisa, ela diz, você está pensando, né? A pessoa nem, a pessoa que é o sujeito que magoou, que ocasionou aquilo, nem lembra mais disso, e a pessoa está ressentida, guardando mágoa. Mas isso é uma característica da alma, né, Mirtz? Essa coisa de olhar o problema, ficar amarrada, ressentir, é relembrar. Quer dizer, toda vez que eu olho para você, você me magoou, por exemplo, há 20 anos atrás. Um exemplo, né? Graças ao Senhor, a gente não existe isso. Para mim, não existe isso. Mas você me magoou. Toda vez que eu te vejo, eu tenho o mesmo sentimento
daquilo que você me magoou no passado. Quer dizer, olha a oportunidade que eu estou perdendo de me relacionar bem, de viver bem. Faz você sentir de novo tudo aquilo que sentiu naquela época. Mas eu vou pegar o teu gancho aí. Talvez até a intensidade, porque esse é forte. Sim. Toda vez que eu vejo a pessoa você lembra. E isso existe, isso existe mesmo. Sim. Você está ressentido num grau muito grande. Sim. Ou às vezes não é tão usual assim. Eu encontrei hoje, está tudo bem, tá? Agora, talvez depois da manhã ou em determinado dia, por conta de uma conversinha, eu falo, mas ela já fez isso. Então, também tem essa graduação, né? Sim. Tem às vezes você não dá importância porque você pensa que, também não é toda hora que eu lembro. Não é, mas se você traz a sua memória, mesmo que não seja toda hora, tem aquela mágoa é bom cuidar com ela, sabe? E esse ressentimento, Mirtz, faz muito mal. A outra pessoa não está nem aí, segue a vida normal. Quem sofre é a gente mesmo, por isso que a gente tem que rever esses sentimentos. E eu estou deixando claro assim, o primeiro que eu disse foi aquilo que falam. Sim. O segundo que é muito sério é aquilo que você... Pensam sobre mim. Você acha que pensam, porque tem a palavra você acha que pensam. Sim. Na realidade, agora, também, às vezes, alguns pensamentos podem ser discernidos por atitude do outro, porque o que eu penso vai transparecer na maneira do que eu falo, da minha atitude. Então, por exemplo, você sabe que o marido está ressentido com você quando? Quando ele começa a te ignorar, né? Daí não dá para pensar. Eu fiz alguma coisa que deixou ele ressentido, né? Porque quando ignorar, ou então... eu chamo, são as linguagens não verbais, né? Sim. São as atitudes. Ignorar... Ou você fala e a pessoa se faz de surdo, né? E ele quer ignorar, né? De qualquer conta, né? Ou a pessoa está triste, né? Querido, se não houver abertura para um diálogo, você ficar imaginando o que o outro pensa vai se estender. O universo fica imenso, né? Porque pode ser qualquer coisa. É o pântano, né? Que a gente fala, é um terreno fértil para o inimigo trabalhar, né? E isso crescer. Isso vai se ampliando dentro de você, isso faz muito mal, né, Mirtz? Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, eu sempre achei que você pensava isso de mim. Sabe? Aí você fala, nossa, mas como? E quando a pessoa tem essa oportunidade, talvez até para a gente melhorar alguma comunicação que não é verbal e tudo mais, né? Eu estou falando porque isso é muito real. Outro dia nós estávamos no encontro de mulheres, e eu cheguei para uma delas e falei, escuta, como é que ficou? Outro dia você esteve falando que estava com a perna doendo, coisa assim e tal. Ela falou assim, obrigado por ter perguntado, aconteceu isso. Ela falou, você sabia que eu sempre achei que você, né, que ela pensava, que você não se importava comigo, que você ignorava. Gente, eu fiquei assim, eu digo, uau. Mas também eu vou considerar alguma coisa. Eu estou falando de um encontro de mulheres onde você encontra tantas 70 mulheres 60 mulheres. Sim. Às vezes você se distrai. E uma pessoa que tem essa tendência para ressentimento... Ela é carente. Ela é carente, ela vai reagir assim. Sim. Aí, quando eu falei, não, imagine... Ela falou, que bom, agora eu vou ficar mais tranquila. Tipo, eu sei que você não pensa, né? É complicado, por isso a gente conversa, né, Conceição? O ser humano é complicado. E pensar que existem ressentimentos de coisas tão banais, né, Mirtz? Tão banais. Por exemplo, perde-se um relacionamento, um casamento, por ressentimentos. Você guarda uma mágoa, um ressentimento, você não perdoa, e você fica guardando aquilo, e você perde um relacionamento com o filho, relacionamento com o esposo. Esse é o motivo da nossa conversa, porque o lugar mais fácil de você se ressentir é dentro de casa, no trabalho, nas coisas que você está envolvida. Ninguém vai ficar ressentido quando uma vez no ano você encontrou com né, e ele vai te marcar. Você não vai encontrar mais, né? E isso é uma coisa da nossa alma, sabe por quê, Mirtz? Relacionado ao trabalho que você citou, tem muitas pessoas que perdem o trabalho, perdem o emprego, sofrem a consequência disso, porque ela imagina na mente... No seu emocional, né? Ela fica ressentida com uma coisinha que às vezes o patrão falou que é normal. E ela tem o sonho de sair daquele emprego, ir no lugar e ser bem tratada. Vai acontecer tudo de novo, porque onde está o ser humano, existem falhas. E você precisa aprender.
isso se chama resiliência, a saber lidar com esse tipo de sentimento, né, Mirtz? Sim, sabe? Não dá tanta importância, queridas, né? Vale para os dois lados. Sim. Vale para quem está sentindo isso e vale para quem, de certa forma, está provocando isso e às vezes não sabe que está provocando. Sem saber, né? também. Que né? provoca sem saber. Então a gente sempre diz que a família sabe, é o lugar mesmo onde você pode encontrar suas maiores alegrias ou suas maiores dores, Sim. né? Então a gente vai assim, e o mal casado, e o mal que causa maior ressentimento mesmo, hoje, eu acho que é dentro do casamento, né? Sim. Porque vai afetar seus filhos, vai afetar a tua qualidade de vida, e eu estou falando de pessoas com valores cristãos. Sim. Porque daí diz assim, ele não vai se separar. Não se separa porque é crente. Sim. Que Deus uniu. Ele não separa porque não é crente e tem um casamento de uma qualidade muito abaixo do desejado por Deus. E sabe? aí o que nós precisamos, Mirtz? O conselho, se a gente puder, é você conversar. O diálogo é a melhor porta para resolver esse tipo de problema. Porque você vai perceber que quando você colocar o teu sentimento, o que você está sentindo é real. Mas na hora que você colocar isso na mesa, junto com o teu cônjuge, você vai perceber que talvez não foi a intenção dele te ofender. Pode haver ali um pedido de perdão, um conserto, porque não tem como. E a gente está falando de casamento, Mirtz, mas se trouxermos isso para dentro das igrejas, quantos mudam? Estou reunindo aqui hoje. Agora, o pastor me magoou, a Mirtz me magoou, eu não vou mais. O ser humano é levado pelo emocional na sua criancice, né? Então, muitas vezes, deixamos de desfrutar de uma igreja, da fé. Se nós realmente vimos a igreja, nós não dependemos de pessoas, nós estamos ali por amor a Cristo. Não é porque a Mirtz me magoou, o pastor não cuidou direito de mim, que eu vou ficar ressentida, ou falou uma palavra, talvez, que machuca o nosso ego. Não, persevera, perdoa, né? E segue em frente. Sabe que nós estamos falando de relacionamentos. Sim. Desde dentro de casa, relacionamentos de igreja. Sim. E relacionamento é que move a nossa vida. Sim. Nós não vivemos em cavernas, não vivemos em ilhas isoladas. Né? Somos diferentes, né? Tem essa coisa. E às vezes também simplificar muito. Tipo, isso é certo, isso é errado. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui é preto, isso aqui é branco. Não. Sim. São as zonas acinzentadas, né? Nem tudo é preto e branco, existe o cinza também, né? Você sabe, você me fez lembrar de um tio muito querido, que você fala uma coisa, então eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a gente é cheio de achismo, né? Aí ele olha bem para você e fala, então você acha. Quer dizer, mata a gente, né? Quer dizer, então é uma forma que ele encontrou de lidar com isso. E fazer a outra pessoa também pensar, se perceber um pouquinho, né? Isso. Então, existem formas da gente vencer isso, né, Mirtz? Sabe, queridos, pessoas, elas podem estar certas e, ao mesmo tempo, erradas, né? Você vai falar, que incoerência é essa, né? Sabe? Porque depende da razão de cada um, depende de ponto de vista. Tem coisa que não tem certo e errado, tem maneira de enxergar. Elas, por si só, elas não são absolutamente erradas e absolutamente certas. São maleáveis, né? É uma forma que a gente encontra esse negócio de certo e errado, é um perigo. Porque eu quero impor o meu certo para você e eu não consigo entender o que é certo para você. Sim, é bem isso. Então, eu não sou tolerante, né? Eles dizem que a verdade de um pode ser a mentira do outro. A verdade, né? ela é assim, absoluta. Né? A verdade, ela é absoluta. A verdade para nós Sim, é a palavra de Deus. em termos de palavra, mas, sim, mas com essa cada um não tem defende problema. a sua verdade. Não, né? com essa não tem problema. Vai lá conferir, né? Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho, a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura.
Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre ressentimentos. E nós vamos sempre cair em algum lugar comum nessa conversa, porque ressentimento é sinônimo de mágoa. Quantas vezes a gente falou de mágoa aqui? Sim. Né? Mágoa também tem os sinônimos de... São tantas coisas e às vezes a gente repete. E eu não fico tão preocupada com isso, porque nós falamos sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, minha filha, ela precisa ser repetida. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Sim. Né? Somos curados. Até quantas vezes, sim. Né? Então, em termos de ressentimento, uma coisa que a gente acha bastante interessante é você passar a tratar dessas coisas que, como nós falamos, o que o outro pensa, de coisas do passado, de abusos, porque hoje nós vivemos uma época de muito abuso, né? Em todos os sentidos. Muitas ofensas. Ofensas, abusos emocionais. Hoje é fácil. E existe até um apelido, hoje eles têm chamado essa geração de geração Nutella, que não pode ouvir nada que fica ressentido. Porque né? no nosso tempo, Mirtz, nossa idade já né? No nosso na tempo, nossa geração, é tão chamar de bonito falar. magrela, na nossa geração, chamar de magrela, dentuça, essas coisas eram comuns, a gente ria junto, se divertia passava, junto. não Hoje tinha já problema. gera problema, né? Ninguém precisou ir da minha geração a psiquiatra por ter sido chamado de baleia. Sim. quando tinha 10 cada um anos. Tinha um apelido, né? Tinha muita coisa. Hoje não é pode um mais. policiamento e tudo, porque deixa o outro absolutamente ressentido, sabe? Então, eu acho que a gente às vezes tem que conversar e olhar para essas coisas para cuidar, né? E sabe por quê, Mirtz? Porque hoje nós vivemos um tempo do multiplicar da ciência, das emoções. O ser humano, as doenças emocionais hoje são muito fortes, porque o ser humano se desequilibrou na sua emoção. Então, hoje, a criança, quer dizer, você não... Tomar cuidado, né? Porque hoje o ser humano pisa em casca de ovos. Tem coisas que você já não pode brincar mais, que ofende. E a pessoa guarda aquela mágoa. E existem casos trágicos de pessoas agredirem a outra, tirar a própria vida da outra, porque guardou um ressentimento do passado por uma palavra que foi dita dentro da escola. Então, a doença emocional, dos dois lados, a doença emocional é um problema hoje. Né? Porque hoje tem aquele, a história está assim, ele vai lá e tira a vida do outro, mas tem aquele que tira a própria vida porque se sentiu ressentido. Né? Por ressentimentos. É muito complicado mesmo, né? Sabe? Eu acho assim... Tem que fugir disso. Na minha geração, por exemplo, na hora do recreio, a gente ia brincar. Era uma delícia brincar. E uma das brincadeiras da minha infância, e eu adoro, e meus netos também adoram, era brincar de... eu não sei como... Parece que até mudou o nome, mas no meu tempo era bola queimada. Sim, né? de queima, né? Brincar de queima. Sim. Ficava dois lados, era né? Bom demais. E o importante era você... escolher os times, tirava papel para o ímpar, papel, tesoura e não sei o que mais, enfim, e começava a escolher. Então a gente começava a escolher a Conceição, porque a Conceição era forte, eu escolho e tal. Aí tinha os que iam ficando por último e falavam, eu não vou ser escolhido porque imagina se ia ficar era o mais magoado fraquinho. com isso. Aí tinha até aquele que quando terminava, era um termo da minha geração esse mesmo. Esse aqui vai ser café com leite. O que significava ser café com leite? Ele não conta, sabe? Ele vai entrar no teu time para fazer número. Ele é tão insignificante que vocês... Sim. Porque você falava, nossa, vocês estão em 6, porque às vezes o time não dava certo. Pode ser 6 e 6, 8 e 8, 10 e 10. Queima tinha isso, podia ser quantos tivessem, desde que fosse número par, né? Aí, quando sobrava um, escolhia um café com leite, aquele que não ia fazer diferença. Já imaginou o ressentimento, hoje, né? Ele ter crescido? Eu cresci. Nossa, hoje isso seria motivo de contratar a terapia. Mas, né? Mirtz, veja, isso
por exemplo, eu vivi isso. Isso naquela época, pela criação que nós tivemos, pela educação que nós tivemos, fazia com que eu desejasse melhorar a minha qualidade de jogo. Sim. Né? Então, ela me impulsionava. Hoje já não, a criança já se reserva, já é taxado, por exemplo, com doenças modernas que apareceram sim, depois. TDAH, e você já condiciona essa criança a um tipo de ressentimento. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tem coisas que a gente precisa tratar realmente, mas tem coisas que são coisas naturais da criança. A nossa proposta aqui, a gente já falou a respeito de mágoa, e para o ressentimento vai caber a mesma coisa. Nós precisamos tratar olhando para tudo isso, não só com racionalidade, mas com um coração amoroso. Sim. Porque o ressentimento, a cura do ressentimento é perdão. Perdão. Perdão é cura de tanta coisa. Gente, perdão é o remédio mais potente que a Bíblia pode nos oferecer. E perdoar é divino. Não é uma coisa que você diga, eu sou perdoador. Não. Se você não conseguiu perdoar, peça, porque é um dom divino. Perdoar é de Deus. Peça para Deus te dar essa condição que você vai conseguir. E eu vou mais longe ainda. Eu sempre digo assim, vai praticando, vai o exercício de perdão. Vai fazendo por obediência primeiro, mesmo que ele ainda não seja íntegro, verdadeiro, faz por obediência a primeira vez, na segunda vez fica mais fácil, né? Sim. Vai funcionar. E porque o perdão, fazer isso de coração, sabe? Isso cria um espaço para reconciliação que outras coisas não criam. Sim. Quando eu digo coração, sabe? É o toque, é o abraço, né? Já pensou os ressentimentos? A gente pega os ressentimentos dentro do nosso lar, né? Ao invés de ficar a famosa DR, discutir relação e chamar e vamos sentar, cheio de choro, sabe? Eu não sei a experiência de vocês, mas existe um abraço curador. Sim. Né? Aquela hora que fala, tá, o problema tá aí, vem cá. Não é muito bom, né? E essa semana eu ouvi da minha neta, coisa linda, sentada na varanda, e ela tem 8 aninhos, e ela dizendo que as melhores coisas do mundo são de graça. E ela ouve isso, por isso que ela estava compartilhando. E você fala, vovó. E a minha professora falou que o amor, a alegria, o abraço, o beijo, o sorriso, é tudo de graça. Então, eu falei, olha que coisa mais linda, uma criança. Então, você está falando aí de perder um abraço, se você está ressentida, você faça um cálculo com esse ressentimento, quantos abraços você perdeu, quantos sorrisos você perdeu, quanta alegria você perdeu. Então, não vale a pena a gente ficar ressentido, Mirtz. E sabe, e nós vamos de novo para o mesmo lugar. Se você optar pela condição de ficar ressentido, você optou pela relação de vítima. Sim, né? vitimismo, né? O vitimismo, gente, quantas vezes a gente já falou e vai continuar falando, sabe? Querer viver como vítima é bom para você? Não é, né? Se você soubesse como, sabe, é tão bom você ter resolvido. Gente, é uma vitória você ter resolvido, Ser né? uma pessoa resolvida é bom demais. Agora, né? existem duas maneiras de resolver, coisa que a gente também já conversou. Ou você pode resolver o ressentimento dando troco, né? Aí ele fez isso para mim. O dia que eu conseguir fazer a mesma coisa, eu resolvo o meu problema. Talvez você até resolva o teu e cria um outro muito maior. Um outro maior que é para outra pessoa. Sim. Né? E é diferente, Mirtz, você ser o sofrido e você ser o causador do sofrimento. Porque aí é intencional. Sim. Às vezes a pessoa que fez não foi intencional, mas quando você tem essa intenção de revidar, é muito pior do que aconteceu na primeira etapa. Outro dia nós demos o exemplo aqui, eu vou ter que repeti-lo porque ele é muito bom, foi o caso, por exemplo, de José do Egito. Sim. O ressentimento dele ao longo de tanto tempo, gente, ele viveu um outro tipo de vida, afastado de todos. Então, o ressentimento era muito grande. Quando ele tem a oportunidade de resolver isso, ele tem essas duas opções. Ou ele podia resolver e falar assim, agora na posição que eu estou, vou dar o troco, né? Sim. Vou fazer justiça, vou fazer o que vocês merecem. Sim. Aquilo que vocês fizeram comigo, eu vou fazer justiça. Ou ele podia falar, gente, tá tudo perdoado, eu vou abraçar vocês. Sim. Eu vou lembrar vocês que a Bíblia diz, eu nem trouxe porque eu estou lembrando, mas a Bíblia diz que
ele ficou por algum momento inclinado entre essas duas coisas. Ele não sabia o que fazer. Ele chorou, porque, inclusive. porque ele foi chorar. Sim. Ele pediu licença porque estavam ali. Sim. Ele foi num outro cômodo, mas a Bíblia diz que ele chorou e gritou que todo mundo ouviu. Sim. Só que ele saiu lá decidido a abraçar, né? A perdoar. A perdoar, né? E o mais lindo na vida de José é ele chegar para os irmãos e dizer, olha, não se culpem. Quando o pai morre, né? Eles falam, agora ele vem, né? Depois que o pai morreu, até agora ele cuidou da gente porque o pai estava junto. Ele diz, não, tudo que vocês fizeram contra mim estava dentro do plano de Deus de me trazer para cá, para que vocês fossem guardados e todas as 12 tribos fossem guardadas. Isso é uma visão celestial que nós precisamos para lidar com esse tipo de sentimento, né, Mirtz? Sabe, queridos, eu acho que a gente tem cuidado quando a gente tenta resolver também com as coisas que a gente vai, a maneira como a gente vai colocar essas coisas, né? Tem que pedir sempre sabedoria do alto, tudo, porque dependendo de como você vai colocar uma verdade sua, uma dor, aquilo que te causa ressentimento, né? E a gente já viu, eu já ouvi confissões de mulheres em relação a filho. Quando o filho chegou, mãe, eu nunca esqueci isso que você falou, tudo. Ele estava ali naquela hora, abrindo o coração dele, colocando e tudo mais, mas a mãe, quando ouviu isso, ela teve que procurar, porque eu nunca vou me perdoar como mãe, porque um dia eu falei isso, Então, o problema não é tão simples, né? Tem que ter sabedoria. Sabe? Tem que ter sabedoria. Sim. E, às vezes, o mesmo motivo que fez vocês juntarem mãe e filho naquele momento e que não foi resolvido, vai ter que juntar mãe e filha num segundo momento, sabe? Debaixo de graça, de oração. Eu lembro de experiências nossas, na nossa família, de coisas terem resolvido assim, da gente juntar e vamos orar sobre isso e você sentir na oração, sabe, a graça perdoadora, permear ali aquele momento, né? Sim. Porque não tem como, gente. Numa família eu estou falando da nossa, né? Nós éramos em 5 irmãos com 1 ano de diferença cada um. Você acha que não ia haver, às vezes, um motivo mais tarde lá de ressentimento, né? Sim. E está valendo para todo mundo, né? O importante é a gente saber que o ressentimento não faz bem para a pessoa que está guardando isso. Então, quanto antes a gente puder colocar para fora, colocar na mesa, com diálogo, para a gente conseguir resolver, é melhor. Não ficar alimentando esse sentimento ruim, né, Mirtz? Sabe, queridos, nós temos dito mesmo, sabe, o evangelho é em relação ao outro. A gente está olhando para dentro de nós, não só para nós vivermos de maneira digna do nosso chamado, como diz a palavra, mas não ser pedra de tropeço para o outro. De outras pessoas, né? Se justificar, porque como é que você pode falar, eu sou bem resolvida, isso daí não me magoa, isso daí não me causa ressentimento, isso daí não... Mas se eu, às vezes, posso ser aquela que vai causar, né? Ressentimento no outro, né? Sim. Gente, é uma conversa que não tem fim, não, sabe? Né? O que tem fim é nosso tempo aqui, né, Conceição? Tempo é limitado. É limitado, mas a gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.